Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Educação Adventista. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante para o futuro do seu filho ou da sua filha, ou se você é um aluno do ensino médio, para o seu próprio futuro. A gente sempre comenta aqui que os especialistas têm dito que o futuro é do trabalho e não do emprego. E sabe o que significa? Que quem quer estar no mercado no futuro precisa se preparar para empreender. E é por isso que hoje eu, Lilian Larroca, que sou a host desse podcast, e o pastor Enildo, que é o meu co-host, diretor responsável pelos 16 colégios da educação adventista na região de São Paulo, vamos receber um convidado muito especial que tem uma longa experiência e que vai te ajudar a entender melhor o que você precisa fazer para se preparar para o futuro. Não é, pastor Enildo? Com certeza, Lília, que bom estar aqui com você, que bom estar com vocês. Educação Adventista oferecendo para você oportunidade de aprender mais, saber melhor. Sim, a gente tem hoje aqui a presença do Márcio Lemos, um empreendedor, um empresário de uma área e um negócio muito legal que você vai gostar de saber o que é. E você, Lília, vai apresentar então o nosso convidado de hoje, o Márcio Lemos. Bom, o Márcio Lemos é graduado em administração de empresas, especializado em administração de empresas de serviços e também em negociações e logística. Ele tem um MBA na Business School de São Paulo e Universidade de Toronto, lá no Canadá, com foco em gestão. Mas agora dá uma olhada no currículo das empresas por onde o Márcio passou. Pirelli Pneus, Unilever, NET São Paulo, a PricewaterhouseCoopers, que é mais conhecida por todos nós como PwC, e a Intel, que está em praticamente todos os computadores. Só na Intel foram 17 anos de experiência. E aí, depois de todo esse currículo, há 3 anos e meio, o Márcio virou a chave e ele abriu a própria empresa dele. E a gente vai compartilhar com você, ele está aqui para compartilhar a jornada dele, todos os aprendizados que levaram ele até chegar hoje como empreendedor, empresário, diretor da família Pamalani. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Lilian, eu que agradeço, pastor Enildo. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Sou fã da educação adventista porque eu sou fruto dela. E um prazer aqui estar podendo dividir um pouquinho, compartilhar com vocês essa experiência, né? Um pouquinho do que a gente apanhou e vem apanhando, mas também tem coisas boas e que a gente puder compartilhar de lições e coisas que podem ajudar quem tem um foco em empreendedorismo, quem quer fazer alguma coisa nesse sentido, vai ser muito agradável, muito bom fazer isso. Márcio, que bom. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Em um outro podcast também, Márcio, a gente comentou uma estatística muito interessante. Fizeram uma pesquisa com os jovens do Brasil e descobriram que 66% deles têm o desejo de empreender. Para mim, isso foi uma grande novidade, porque na geração que eu fui criada, e provavelmente dos nossos convidados aqui também, não se tinha essa mentalidade empreendedora. A gente era preparado para ter uma carreira tradicional, para entrar numa empresa, às vezes até como auxiliar de escritório e chegar num posto de direção. Com você, como é que foi isso? Desde cedo você tinha essa vontade de empreender? Ou você também é que nem a minha galera, assim, que chegou para conseguir um emprego tradicional? Olha, o currículo das nossas escolas, de uma forma geral no Brasil, é sabido que sempre foi preparado para você trabalhar como empregado. Uhum. Né? Eu até fiquei muito feliz com algumas coisas que vocês comentaram aqui comigo antes de iniciarmos o podcast, mostrando que isso vem mudando e já tem uma mudança grande aí preparada. Mas o currículo de quando eu estava sentado no banco escolar era formar pessoas para trabalhar em empresas, né? E se a pessoa fosse boa em grandes empresas e por aí vai. Mas eu tenho uma situação familiar interessante, porque o meu pai ele nunca trabalhou de empregado. Ele sempre trabalhou de uma maneira autônoma, buscando fazer um negócio aqui, outro ali. Sofreu muito com isso, né? Tinha uma instabilidade financeira muito grande. E até lembro de uma vez que ele cansou disso e ele foi buscar
um emprego, tinha uma vaga numa determinada empresa e ele chegou lá e eles pediram a carteira profissional dele. Ele nem sabia onde estava a carteira profissional, teve que voltar em casa e não achou e acabou desistindo. E eu falo isso porque, assim, ele acabou, né, passando isso para mim. Eu sempre tive muita vontade de empreender, mas a gente nunca tinha recursos, era tudo muito difícil. Então, eu construí a minha carreira profissional, a minha vida profissional em empresas e tive a felicidade, uma bênção realmente de Deus, de trabalhar em muitas empresas boas, empresas grandes, empresas mundiais. Hoje, quando eu olho, né, tudo isso que aconteceu, eu tenho uma gratidão enorme, porque eu sei que Deus encaminhou as coisas de uma maneira que normalmente, eu vindo de uma família simples, tudo mais, dificilmente teria condições, né, de fazer o que eu fiz nessas empresas. Mas o desejo de empreender sempre existiu. Até quando eu entrei na Intel, eu tinha um plano, né? Eu falei, eu vou ficar aqui no máximo 5 anos e depois eu vou montar a minha empresa. Era o projeto. Uhum. Né? Eu já estava ali com, acho que na época, quase 40 anos. E falei, agora tem que ser agora. Né? Então, eu vi que você ficou 17 anos acabei na Intel, ficando 17 anos na Intel. Montei minha empresa, enquanto eu estava lá, montei. Então, nos últimos 3, 4 anos de Intel, eu levava as duas coisas em paralelo. Muito difícil. Uhum. Mas, assim, porque você também não monta uma empresa do nada, sem ter um planejamento. Então, eu tinha essa preocupação. E a Intel acabou absorvendo e me trazendo muitas oportunidades. Eu viajei o mundo inteiro, fui gerente mundial de algumas commodities importantes na área de comunicação. E eram oportunidades que você não tem como dizer não, né? Foi uma oportunidade de aprendizado e de crescimento muito grande. Mas já no finalzinho já tinha dado o limite, né? E aí a empresa já existia, que era a família Pamalani. E em algum momento, num acordo ali com o meu diretor mundial, que era o diretor mundial de compras, a gente combinou, então em tal data a gente faz o desligamento. E eu tive ali alguns meses para me preparar, e eles também, para a gente desconectar e mergulhar aqui na família Pamalani, que eu estou tocando até hoje. Aí, então, né? Márcio, olha, você já respondeu aqui uma outra pergunta que a gente iria fazer, né? Porque você trabalhou em empresas que é o sonho de muita gente. Sim. Pirelli, Intel, Pricewaterhouse, PwC, vamos encurtar. e tal, mas a gente ia perguntar isso mesmo. Olha, você trabalhou em grandes empresas, quando é que você ali virou a sua chave e disse assim, olha, eu vou ter a minha própria empresa? Você já respondeu que você já entrou nessas empresas, né? Eu entendi isso, você já entrou na Intel com esse pensamento, ó, vou ficar um tempo, né? E depois vou ter a minha própria empresa. Então, na verdade, isso sempre esteve no seu coração? Sim. Baseado no que você disse aí, do teu pai, que sempre foi empreendedor. Então, você sempre teve esse desejo de ter a sua própria empresa. Sim, eu acabei, eu acho que herdando isso dele, né? E ele era uma pessoa muito simples, tinha até a 8ª série, mas sempre pensando nisso, né? Era o sonho dele, não deu certo, né? Ele não conseguiu ter um negócio, algo assim, mas ele colocou a sementinha, né? E a gente foi atrás, não só agora com a família Pamalani, mas durante a minha trajetória aí, teve momentos que eu saí de um emprego, por exemplo, quando eu saí da NET. E entre a NET e a PricewaterhouseCoopers, a PwC, teve um ano. E esse um ano, eu montei uma empresa de consultoria. E aí tive uma experiência muito interessante. Daí veio aquele plano verão, que assim, me deu uma paralisada nos negócios, fiquei um pouco preocupado, e coincidiu, a cristocidência, de a Price me fazer o convite de gerenciar uma área de estratégia na consultoria deles. Aí eu senti, olha, não é hora de brincar. Meu filho estava para nascer, Sim. E a consultoria estava indo muito bem, de repente deu aquela travada por causa de um plano econômico, e veio o convite da Price, eu fui, né? Então eu interrompi ali o meu sonho,
Mas eu acho que isso tem a ver também com você estar avaliando o momento, você está avaliando tudo que está acontecendo para você saber o que é melhor para você, para sua família, né, e para os teus planos. Então, eu fiquei 1 ano e meio na Price. Foi uma experiência também muito interessante, muito boa, porque foi num momento onde, aqui no Brasil, as empresas de telecomunicações estavam sendo privatizadas. Sim. Né? Telerge no Rio, virando Telemar. Telesp em São Telesp, Paulo, virando Vivo, Telesp celular, e por aí vai. Os grandes grupos econômicos lá de fora, da Espanha, Portugal e outros países, né, Itália, vindo para o Brasil para, né, comprar. Eles compraram boa parte dessas empresas. E a consultoria, na época, Price, ganhando vários projetos, né, de fazer a adaptação, a passagem, né, de uma empresa pública para uma empresa privada. E isso demandava um trabalho assim absurdo, em vários sentidos. E não tinha profissionais especializados nessa transição. E eu tinha tido recentemente a experiência na NET, que era uma startup de telecomunicações. Ninguém sabia o que era TV a cabo. Quando eu entrei na NET, eu não sabia o que ia fazer, o que a empresa fazia. Eu ia ser gerente de compras, mas eu não sabia o que a empresa ia fazer, porque eu não entendi. Mas a gente vai ter que pagar para assistir televisão? Nunca fiz isso na minha vida. Só continua aí, só para 2 coisinhas. Olha, ele mencionou aqui o tal do Plano Verão, tá? O Brasil, por conta da sua instabilidade econômica, durante um passado aí que é até recente, né, Márcio? Teve muitos planos para tentar ajustar a economia. E um desses planos que ele citou aqui foi chamado Plano Verão, né? Teve esse nome porque foi feito no verão aqui no país, então, sempre para ajustar a economia do governo, principalmente, e sempre causando, né, algum prejuízo aí no mercado, principalmente causando mais instabilidade para quem estava trabalhando, no caso aqui o Márcio já no mercado de trabalho. E você está citando aí a sua experiência na NET, né? NET, gente, tá? Hoje você conhece a Netflix, né? Hoje você conhece aí a Roku, você conhece a Disney Plus e tal. Pensa num momento, e ele está dizendo aqui, que a gente não tinha ideia o que era streaming, né? Essa palavra nem fazia parte do nosso vocabulário. E foi pré-streaming, né? Pré-streaming, né? Então, continue. Como é que foi a sua experiência na NET? Você tinha meia dúzia de canais abertos de televisão, era isso. Né? E com a antena que você punha em determinados momentos até o bombril. Para pegar melhor a imagem. E a gente estava acostumado, essa é a nossa realidade. Aí eles me chamam para conhecer uma empresa, né? Um headhunter me procura, e era uma empresa de TV a cabo. Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia, não tinha ideia. Vinha de indústria de alimentos, não de tecnologia, e não sabia o que era TV a cabo. Aí comecei a entender um pouquinho, né? Me apaixonei pelo projeto, né? Fiquei lá 3 anos e meio, e foi uma experiência fantástica, porque não existia isso no país. Tudo que vocês têm hoje de TV a cabo aqui provavelmente foi fruto nós que construímos naquele momento. Hoje vem ajustando, consertando, fazendo manutenção, mas não existia nada. Nós que construímos naquele momento, quando era uma startup. E a gente, naquele momento, eu comecei a entender, por exemplo, falar um pouquinho, uma coisa técnica, mas bem relevo aqui. Você, numa empresa normal, você tem estoque. Você compra a matéria-prima, põe no estoque, faz o seu produto acabado, põe no estoque, depois vende, e assim vai. Uma empresa de telecomunicações não tem estoque. Vai ter ali alguma coisa, mas assim, você compra os materiais que você vai usar na rede e depois você ativa. Você tem muitos ativos, não estoques. Num primeiro momento, aquilo me deu um nó na cabeça, e depois a gente vai vendo os detalhes de como isso tudo funciona. Quando chegou a época das privatizações, não tinha profissionais no Brasil preparados, sabendo como que funcionava tudo isso, a questão contábil, a questão de construção, que envolvia licenças, prefeitura e tantas coisas mais, companhia de luz, porque você vai usar um poste. Não existia profissionais
suficientes, com preparo para isso. E aí eu vou para a Price, a gente fica ali um ano e meio aproveitando, né, essa oportunidade que eu tinha tido de aprender e sendo uma pessoa que pôde colaborar muito nesse processo, né? Então eu vejo como as coisas foram se casando, né? De uma experiência a gente ia para outra, sempre usando aquilo que você aprendeu na anterior e aprendendo coisas novas. Eu acho que a questão do aprendizado, não importa se você é empregado, se você é empreendedor, ela é a base. E aí você remete para a educação adventista e para a educação de uma forma geral, como algo assim muito importante para qualquer coisa que você for fazer na vida, né? A gente não pode parar e as oportunidades vêm e você tem que aproveitar os aprendizados de cada uma delas. E eu imagino que essa experiência ela tenha sido incrível, porque você estava atuando no mercado que era novo no Brasil, você agregou o conhecimento da sua experiência anterior e na Price, ao mesmo tempo, você tinha à disposição um conhecimento que eles capitalizam pela atuação deles no mundo inteiro. Então, eu imagino que em termos de oportunidade de crescimento, não existe nada tão rico quanto essa possibilidade de juntar tantas experiências, né? E aí eu imagino que na hora que você, né, falou, não, então eu vou abrir a minha empresa, esse é um capital intelectual que você adquiriu em todas essas experiências, que eu tenho certeza que contribuiu muito para que na hora que você chegou na decisão ali, não, agora é o meu negócio, você já tinha toda uma base formada, né? Eu tinha um diretor na Unilever, o Tito, muito amigo, pessoa fantástica, profissional fantástico. E depois de muitos anos na Unilever, ele saiu, montou a consultoria dele e ficou muito bem, né? E em algum momento a gente fez alguma coisa juntos e ele estava falando para mim um dia, né, Márcio, um dia me falando, puxa, você está tão bem na consultoria e você devia ter saído da Intel da Unilever muito antes. Ele falou, mas se eu tivesse saído muito antes, eu não teria ganho essa bagagem para ficar bem na minha própria consultoria hoje, né? Então tudo tem que ser construído. Isso é importante porque se a gente pula etapas, a possibilidade de dar algo errado é muito grande. Uhum. É muito bonito você ver exemplos como Steve Jobs, Bill Gates e tantos outros aí que as novas gerações são fãs, né? Todo mundo quer, eu quero começar um negócio na minha garagem e virar uma Apple, virar uma Microsoft e outras empresas mais. Mas a gente precisa conhecer a história deles, porque não é tão simples assim. Você não pode pular etapas. Tem um livro que é fantástico para quem quer empreender, que eu sugiro, só que me falhou, eu não consigo lembrar o nome em português. Em inglês é The Tipping Point, do Max Gladwell. O que ele fala nesse livro, né? Ele dá exemplos do próprio Bill Gates, dos Beatles, né? Maior banda de todos os tempos, aquela coisa. E às vezes as pessoas veem isso de uma maneira romântica, mas não viram o que tinha por trás. E ele mostra ali pesquisas nesse livro que são muito importantes, né? Principalmente para quem quer empreender. Por exemplo, The Beatles, né? Os Beatles. O que faz uma banda de música, uma banda musical, ser boa? Ela tem que praticar muito. Não apenas com bons músicos, mas eles interagirem, né, saberem tocar juntos. Então, a prática, ele mostra ali que se você tem 10.000 horas de prática em qualquer coisa que você for fazer, você vai ser muito bom naquilo. Uhum. E esse era um grande desafio para as bandas. Por quê? Você monta ali uma banda com seus amigos, ok? Vai tocar, começa a tocar na garagem de casa, vai eventualmente num aniversário e toca ali. Você vai tentando fazer aquilo virar uma coisa já mais sólida. Mas o grande desafio é como você tocar com regularidade, bastante, tocar sempre, a ponto de você atingir esse nível de excelência naquilo que você faz. Os Beatles, por exemplo, como todas as bandas, tinham essa dificuldade, mas eles tiveram uma oportunidade que quase ninguém sabe, que eles foram convidados a tocarem numa casa de prostituição na Holanda. Uhum. Né? E aí não vem o caso do local, né? Não era o melhor local para você ter essa experiência, mas o fato é que eles tocaram durante 4 anos
quase que ininterruptamente, todas as noites naquele local. E aí chegou uma hora que eles estavam tão afinados entre si, né? E aí focando realmente nessa questão da música, que se tornaram o que a gente conhece aí como The Beatles. Se você pegar o Bill Gates, né, falar, ele largou a faculdade e tal, eu acho que o ponto não é esse, né? Ele pode ter largado o ensino convencional, mas ele tinha uma outra oportunidade que ninguém tinha. Então ele teve uma motivação para fazer isso. Porque imagina naquela época você ter à sua disposição como programar. Porque os computadores eram salas gigantescas, com aqueles cartões. Era extremamente complexo e exigia muito dinheiro para você trabalhar com isso. Ninguém tinha condições de praticar. O cara podia até entrar na escola, estudar aquilo, mas ele não tinha como praticar. E aí é o ponto do livro. O Bill Gates ele foi convidado a fazer um estágio no laboratório de informática lá da escola que ele estudava. E ele viu que era uma grande oportunidade, porque enquanto os amigos dele até estudavam aquilo, mas não tinham essa oportunidade, ele tinha. A ponto de ele acordar de madrugada, pular a janela, ir para o laboratório e ficava ali todas as noites. E a mãe não entendia depois por que ele não conseguia acordar de manhã, né? Mas durante assim muitos meses ele teve a oportunidade de programar, ele tinha acesso livre àquele laboratório e ele conseguiu praticar muito mais do que a média dos outros estudantes, dos outros profissionais até que estavam entrando naquele mercado, que era algo totalmente novo. O que ele não teve de instrução, né? Nisso, ele teve de dedicação, de aplicação. Né? Sabe, Lília, eu acho importante, Márcio, desculpa te interromper, essa questão aqui né? Ele deixou os estudos, né? E olha, foi bem sucedido. Nunca foi esse o ponto, né? Não. Ele não foi bem sucedido porque deixou os estudos. Ele foi bem sucedido porque ele aproveitou uma oportunidade. Lembrando a você que está nos assistindo, a dedicação que ele teve foi maior até do que... Né? Lembrando também, né? Você tem que levar em conta a cultura, o país em que ele viveu. É um país mais, né, eu diria assim, mais propício para o empreendedorismo, né, facilita mais. O Márcio citou aqui um livro, né, The Tipping Point. Tem uma versão aqui no Brasil chamada O Ponto da Virada. Acho que é isso mesmo. Então, se você quiser saber aí o teu ponto da virada, está aqui uma recomendação aqui do próprio Márcio, né? Ô, Márcio, emendando aí, né, essa sua linha de raciocínio. Eu posso só aproveitar para a gente, porque claro. o assunto aqui estava muito bom aqui. Assim, tem uma coisa também que é muito importante a gente dizer, né? A gente vê, por exemplo, Bill Gates, a gente vê Mark Zuckerberg, e aí hoje em dia eu vejo muitos jovens falando isso. Eu vejo eles falando assim, mas então eles saíram da faculdade, eu não preciso fazer faculdade. Calma, não é bem assim. Em primeiro lugar, que a gente está vendo que a dedicação que eles tiveram ao projeto é muito maior do que o que a maioria das pessoas está disposta a se dedicar a qualquer coisa. Então, esse já é um diferencial. E o segundo ponto que a gente também precisa pensar é que, mesmo quem faz isso, quem deixa o estudo e dá certo, geralmente é uma exceção. Né? Para aquelas 2 exceções que deram certo, você tem 2.000 que não deram certo. E dizem que o cemitério dos perdedores é silencioso. Ninguém sai por aí falando assim, olha, eu larguei a faculdade, eu larguei os estudos e sou um fracassado. Isso você não vai ver. Então, cuidado quando você baseia o seu plano em exceções, porque, na verdade, é maior a chance de você estar lá no cemitério silencioso do que sendo depois aclamado pela mídia pelos seus feitos extraordinários. Lembrando que esses nomes aqui citados pela Lilian, né, Zuckerberg, Gates e tantos outros, tiveram os insights, tiveram a mentalidade empreendedora quando estavam estudando. Foi na faculdade, foram nos bancos da escola que eles tiveram todas essas ideias, né, Márcio? Mesma coisa. E não seria até uma forma de mostrar a importância que eles próprios dão à educação, é que se você pegar a fundação do Bill Gates, eles investem em quê? Em ensino, em educação, né? Eles sabem da importância. Se você um dia
entender como que funciona um Facebook, uma Microsoft, como eu tive a oportunidade de estar dentro da Intel por 17 anos. Você tem uma quantidade de treinamentos absurda durante o ano, que são obrigatórios, né? O Intel Learning, vai ter o programa de treinamento de um Facebook, de uma Microsoft. Você tem, não sei se a palavra certa é subsídios, mas assim, você tem um benefício de, eu quero fazer um MBA, eles vão comprar a briga com você, vão entrar junto com você, eles incentivam a palavra certa, a você estar cada vez aprendendo mais. Então, Márcio, isso é importante ficar muito claro. Tem, né? eu costumo até dizer assim, você até pode, né, abandonar aí os seus estudos para fundar uma startup, uma empresa, mas para manter a sua empresa, você vai precisar de gente que estudou. Se você quiser, por exemplo, entrar na Microsoft, né, no Google ou qualquer outra dessas empresas, destes empreendedores do passado, você tem que ter um currículo, você tem que ter uma formação. Né? Como é que um engenheiro lá da Apple, né, ele vai desenvolver um software se ele não tiver o quê? Não tiver a formação, o estudo. Então, cuidado, como já dissemos aqui, para não cair na armadilha de que esses foram bem-sucedidos porque deixaram os bancos escolares, né, deixaram a escola. Né? Ô, Márcio, podemos emendar aqui uma outra questão, que é a seguinte, olha, você foi empregado, né, trabalhou em grandes empresas, que olha, é o sonho de muita gente, tá? E hoje você é um empregador. Então, qual a diferença, assim, na sua visão, entre empregado e empreendedor? Ser um empregado e um empregador? Olha, as diferenças são muitas. Até para a gente relaxar um pouco aqui, a primeira é quando tem feriado. Quando você é empregado, você não vê a hora de chegar. Quando você é empreendedor, você torce para cair tudo no sábado e domingo, porque é prejuízo. É um dia menos de faturamento. Mas são várias diferenças. Quando eu saí da Intel e foquei na família Palmalani, que é a minha empresa, foi um momento que a gente estava bem. Nós éramos comigo em 16 funcionários na empresa. Mas daí eu comecei a ver resultados e agora eu não tinha mais a Intel para me acudir na hora que alguma coisa dava errado. Né? E eu comecei a fazer conta e falei, opa, não fecha. Aí você começa a ter que ajustar, você começa a ter que tomar algumas decisões. Quando você é empregado, não é uma grande preocupação sua. Né? Você pode até estar numa função ali de gestão, ter que tomar algumas decisões, mas você não vai se preocupar no valor da rescisão, você não vai ter certas preocupações. A empresa tem lá o seu departamento de RH e vai fazer isso. Quando é na sua empresa, você já vê isso com um olhar mais amplo e uma preocupação também bem mais ampla com as pessoas, com o caixa, com tudo isso. E a gente teve que fazer uma boa reestruturação naquele momento, por questões também que o faturamento caiu, depois as coisas vieram vindo, teve a pandemia, o início da pandemia, começo do ano passado. Tudo isso aí fez a gente trabalhar duro ali para sobreviver, como muita gente no mundo, né? Não é só no país. E aí você, com menos estrutura, você como dono, tem que resolver as coisas independente de qualquer coisa. Um exemplo, tá? Pode parecer banal, mas na hora H faz diferença. Enquanto numa grande empresa, você vai ao toalete, você usa ali materiais de escritório, coisas assim que você nem nunca se preocupou com aquilo. Exato. Como empreendedor, você tem que estar preocupado, e é até engraçado, porque ontem eu fui na fábrica, estava lá resolvendo algumas coisas, preparando a produção para hoje. Eu falei, puxa, será que tem papel higiênico no banheiro dos funcionários? Eu vou lá, já estava acabando, tive que dar uma corridinha no supermercado para deixar ali, porque não dá para, são coisas básicas. Mas você é o dono de uma empresa e tem que se preocupar com detalhes como esse. Né? Então, para você ser empreendedor, a primeira coisa, você tem que ter um desprendimento, você tem que gostar muito daquilo. Né? Você tem que pensar na motivação que você tem para fazer essa mudança, se é a motivação correta, porque tem muita gente que pensa assim, né?
eu vou ser empreendedor porque eu vou ganhar mais dinheiro. Eu vou ser empreendedor porque... Não vou ter chefe. Não quero trabalhar mais no fim de semana. Se a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão como o sábado na igreja adventista, não vou mais ter esse problema. E aí eu não vou ter chefe. Lê do engano, né? Tem cliente aí que é muito mais do que chefe, é quase o dono da empresa, né? Porque eles são importantes para a empresa. E aí você vê que se você tem a motivação não adequada, vamos dizer assim, você vai ter uma frustração muito grande. Você fala, eu vou poder ser dono do meu próprio tempo. Você trabalha muito mais como no seu negócio. Lógico, pode ser que dali um tempo a empresa cresça, a empresa tenha uma certa estrutura, né? Eu estou falando da minha experiência porque eu estou falando de uma startup, que é muito comum hoje no país, as pessoas, no mundo, né? As pessoas estão vivendo esse momento, né? É diferente de você, de repente, ter muitos recursos, investidores e já começar grande, ótimo, né? Se você tem essa oportunidade, talvez seja um pouquinho mais fácil. Mas se você pensar num caminho mais comum, via uma startup, você vai ter que comprar o papel higiênico dos funcionários, você vai ter que buscar. Outro dia paramos ali a expedição porque não tinha fita adesiva para fechar as caixas de papelão. Nossa. E eu tinha esquecido. Então, o nível de preocupação é terrível, porque você acorda no meio da noite e você pensa, puxa, amanhã tem que fazer isso, será que tem aquela matéria-prima? Será que tem? Você está preocupado 24 horas por dia com o negócio. É difícil ser diferente. Então, o empreendedor é aquele que se preocupa muito mais, né, do que talvez o empregado, com os detalhes, que você contou que detalhes, né? Sim. Talvez o empregado reclama que não tem o papel higiênico, mas não é ele que vai providenciá-lo, né? Exatamente. Então, mas o empreendedor, sim. Então, que ilusão, né, Lília e Márcio? Muitos têm, né? Eu quero ser dono do meu negócio para não ter ou ter menos preocupação. É um engano pensar assim, Márcio? Eu acho que é um engano, porque você vai ter muito mais preocupação. Uau. E aí e quando eu falo da motivação correta, é um negócio. Você está indo montar um negócio, dirigir seu próprio negócio, mas você tem que gostar muito daquilo, porque aquilo vai te exigir. Vai roubar horas que você gostaria de estar com a sua família, vai te roubar horas que você gostaria de dormir, descansar. Então, se você não gosta muito daquilo, eu vou dar um exemplo. Em algum momento, quando eu queria empreender, eu pensei em ter uma lavanderia, porque eu fiz uma pesquisa, olha, isso aqui dá dinheiro, é legal, e na minha cabeça eu vou montar uma lavanderia. E comecei a pesquisar, mas daí parou, cheguei numa hora que eu falei, olha, isso não tem nada a ver comigo, né? A hora que o funcionário faltar, eu vou lá pegar uma tábua de passar e passar essa roupa. Eu odeio passar roupa, né? E aí eu comecei a pensar, falei, não, isso aqui não é para mim. Pode ser um bom negócio para muita gente, mas não é para mim. E aí continuei pensando e tal. E aí eu acho que uma coisa que vale a pena é eu comentar como surgiu a família Pamalani, né? Porque eu estava na Intel, meu primeiro mês na Intel, eles me mandaram para treinamento nos Estados Unidos, fiquei um mês lá. E logo de cara eu fui num supermercado, estava no hotel, e não tinha café da manhã. Era por nossa conta, né? E aí eles davam lá diária e tal. Eu vou no Whole Foods, que é um mercado fantástico lá, de produtos orgânicos, naturais. E achei lá o leite de amêndoas. Eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Comprei uma caixinha, né? Levei para o hotel com granola, cereais, e tomei no outro dia. Meu café da manhã foi aquele leite de amêndoas com cereais. Eu falei, nossa, isso aqui é bom, hein? Muito gostoso. E melhor que o leite de origem animal. Eu falei, enquanto eu estiver aqui, só vou tomar esse negócio. E foi isso. Por um mês eu fiquei tomando leite de amêndoas. Quando eu voltei para o Brasil, não tinha leite de amêndoas no Brasil. Eu procurei vários lugares, não tinha, né? De vez em quando, né, ao longo dos anos, ali eu achava algum importado e comprava, e às vezes muito ruim, mas o que eu fiz? Eu sempre gostei de cozinhar. Então aí já é um ponto, né? Bom,
não gosto de passar roupa, não vou abrir uma lavanderia, mas eu gosto de cozinhar, podia fazer algum negócio nessa área. E eu desenvolvi a minha receita de leite de amêndoas. Uau. Naquela época era diferente, você não tinha um Google, você vai lá, como faz leite de amêndoas, né? Eu tive que começar a imaginar e pensar em formas e tal. Aliás, desculpa te cortar, mas isso é importante citar, gente, porque eu sei que tem muitos pais assistindo a gente, mas talvez tenha os filhos também. Não existia esse negócio, gente, de vou ali no Google e vejo, tá? Então tudo era na raça mesmo, você tinha que ir pela experimentação, era o teste. Eu acho que é assim, vou fazer, deu certo, ok, não deu, vou tentar de outro jeito, porque não tinha essa facilidade que tem hoje, né? A gente está falando de 21 anos atrás. E é fácil eu lembrar essa data, porque eu entrei na Intel quando foi na virada do ano 2000, né? Que é o bug do milênio, aquela coisa toda. A gente está falando de 21 anos atrás. Era uma outra história. Uhum. E eu desenvolvi a fórmula do leite de amêndoas. E fazia, né, em casa, para a gente tomar lá, na família. O meu filho, na época, com 1 ano e meio, 2 anos, nessa fase aí, quando eu acabava de fazer o leite de amêndoas, se eu deixasse ele fazendo um liquidificador grande que a gente tinha, e fazia 1,5 litro, 2 litros ali por vez, dava muito trabalho, né? Não tinha um equipamento, não tinha nada. E se deixasse ele tomava de uma vez, porque ele adorava. Eu falei, caramba, tanto trabalho, fico 2 horas aqui fazendo, o menino vai lá e toma de uma vez. Mas assim que começou. Mas já é um teste de público, né? Você tem um protótipo ali que o público está testando. O público tinha. Aí, olha só o que aconteceu. Passaram-se alguns anos, eu comentava isso na Intel, né, com alguns amigos e tal. E aí uma amiga nossa, a Ana, ela, vira e mexe, ela se sentia mal. Chegava até a ser internada e não sabia o que tinha, né? Ela ficava com muitas cólicas, dores de cabeça. E depois de muito tempo, né, com a evolução de algumas linhas da medicina, também eles identificaram que ela tinha uma intolerância, uma alergia muito forte à lactose. Não só a lactose, ao leite de uma forma geral, porque tem gente que tem, por exemplo, alergia à caseína. A caseína. Aliás, a alergia você tem a proteína, a lactose, você tem uma intolerância ali. E aí, quando ela conseguiu finalmente descobrir isso e tirou o leite da vida dela, a qualidade de vida dela melhorou assim absurdamente, né? E ela sabia que eu fazia o leite de amêndoas em casa. E aí, conversando, ela, por que você não faz um pouquinho a mais para mim? Eu te pago. Ela falou, não precisa me pagar, mas compra amêndoa que é caro pra caramba. E a gente faz lá, né? E aí a gente começou assim, né? Às vezes eu fazia em casa e levava uma garrafinha lá para ela, colocava numa garrafinha de vidro e levava para ela. Uma coisa totalmente caseira, né? Artesanal. Mas que você já via que fez diferença na vida de uma pessoa. Exatamente. Né? Mas daí a coisa evoluiu ainda de uma forma que eu não esperava. A Patrícia, minha esposa, na época começou a ter umas enxaquecas muito fortes. E também não conseguia entender o que é isso, o que pode ser e tal. Aí uma nutricionista que ela passou disse, olha, tira o glúten, o açúcar e principalmente o leite. E a Patrícia é muito disciplinada, eu não conseguiria fazer o que ela fez, mas por 2 anos ela tirou mesmo. E aí ela dependia do quê? Do leite de amêndoas que eu fazia, porque ela não colocava leite de vaca na boca. E melhorou, assim, absurdamente, né? Pois vai e vem, isso é um processo complicado. Mas ela viu a melhora, assim, muito forte. Então, ela preferia ficar sem essas coisas que davam prazer. A gente cresceu comendo doce, tomando leite, glúten nem se fala. Mas ela, naquela disciplina, ela via a melhora de qualidade de vida que ela tinha tido, ela tirou, né? E aqui não estou falando de... não tome leite ou não coma glúten. Isso daí eu vejo, né, eu tenho a minha opinião pessoal que decisão pessoal de cada um, pode viver sem, né? Mas eu não quero. O que eu quero dizer é o seguinte: cada um tem que saber, né? Porque o glúten pode não fazer mal, como não faz para mim. Eu como glúten, mas para muita gente faz mal. Então
Eu sempre falo, vai num bom médico, numa boa nutricionista, em primeiro lugar, mas faz experiência também. Tira por 30 dias. Faz uma experiência, testa. Melhorou a tua qualidade de vida? Vale a pena? Pô, legal. Não mudou nada? Não é isso. Talvez seja outra coisa. Pesquisa outra coisa que está te fazendo mal. Mas da experiência com a Patrícia, eu comecei a ver que isso podia mudar muito a vida das pessoas. Aí isso começou. Eu já pensava, um dia pode virar um negócio. Mas daí comecei a pensar também que aquilo podia ser uma missão. Eu falei, eu posso ajudar as pessoas. E isso é um negócio bacana, porque deixa de ser só a questão financeira. E eu não tinha ideia de onde a gente ia chegar, né? Porque, fazendo um resumo aqui dessa história, a gente tem uma coleção de testemunhos de pessoas que consomem os nossos produtos e entram em contato conosco, dizendo da importância que foi terem descoberto os nossos produtos para a vida delas, para a saúde delas, qualidade de vida delas, ou mais ainda, dos filhos delas. Né? Eu tenho uma amiga recente, aí, faz talvez um ano agora, que a gente se tornou amigos, porque ela consome os nossos produtos, que é a Carol. O filho dela tem um problema de epilepsia e o médico dela melhorou muito a qualidade de vida dele, né? Eliminou aí as crises e tudo mais, através da alimentação. E ele tem uma alimentação especial, né, desenhada ali, formulada para ele, e entrou o leite vegetal. Então ela começou com o nosso leite de coco, e o menino já teve, né, o Lars, uma graça o menino, teve uma melhora fantástica, mas o colesterol dele estava acima do normal, então isso gerou uma preocupação, porque o nosso leite de coco tem uma gordura boa, mas é uma preocupação, ele está ingerindo naquele nível, porque ele toma muito leite. E aí ela passou para o nosso leite de macadâmia, que a gente lançou menos tempo, né, acho que uns 2 anos agora, e ela passou para o leite de macadâmia. E todos os índices, né, que o médico acompanhava, todos regularizados. Ela ligava para mim, Márcio, olha, é impressionante o que esse leite fez na vida do meu filho. Mas deixa eu pegar esse gancho aí, antes que eu me perca aqui. Olha só, eu não sei o horário que você vai assistir a gente, mas aqui já está dando vontade de tomar leite de castanha. Ele vai ter que dizer onde a gente encontra, né? Daqui a pouco vamos ter que falar dessa marca. Pode, Lilian, falar aqui? Pode. Daqui a pouco ele vai ter que dizer. Opa, mas olha que interessante, nessa essa sua linha aí de raciocínio, você falou de coisas interessantes, como, por exemplo, gostar do que faz. Gostar de alguma coisa. Você gostou ali, no caso, o leite, né? Gostou, experimentou lá o leite de castanha. Depois você descobriu que poderia ser bom para outras pessoas. Isso eu chamo de altruísmo. Então, acho que está dentro do bom empreendedorismo, pensar no outro, né? Depois você descobriu que isso poderia ser feito, né, de uma forma talvez mais industrial, em larga escala. Então, olha, gostar do que faz, gostar de alguma coisa, fazer o que gosta, né? Pensar no outro, né? Você descobriu um benefício dentro da própria casa, a própria família, a sua esposa. Então eu queria emendar essa linha aqui de pensamento, porque tem uma frase, né, que diz assim, que todo bom empreendedor tem que ser um bom administrador, mas nem todo bom administrador é um bom empreendedor. Perguntinha aqui básica. Você concorda com isso? Concordo. Até porque a gente tem que separar as coisas, né? Hoje na Pamalândia eu faço tudo, né? Eu tenho que me envolver em tudo, porque é uma empresa pequena. Mas a minha paixão qual que é? Vamos supor que amanhã a Pamalândia cresceu, entrou um fundo de investimentos e aquilo se tornou uma outra coisa, né? E eu não vou fazer tudo, vou ter uma equipe. Vamos pensar um pouco assim. Onde que eu vou estar me dedicando? Onde eu vou dedicar o meu tempo? Não vai ser no financeiro, não vai ser nessa parte. A minha paixão é o desenvolvimento, né? É o contato com as pessoas, saber o que as pessoas estão buscando.
Antes de lançar um novo produto, o que eu faço? Eu formei muitos amigos nesse mercado, né, ao longo desses anos todos. Então eu vou desde pessoas muito simples que estão ali que cuidam ali de um departamento de produtos refrigerados, ou no dono de um supermercado, a gente vai falar: eu estou pensando em lançar isso daqui, o que você acha? Isso daí é interessante, mas toma cuidado com isso, faz aquilo e tal. Às vezes você vai na pessoa que está ali na loja, que cuida ali, e fala: olha, já lançaram isso daí antes, não vendeu nada, viu? Então, assim, é muito importante. Esse contato, que é a base para o que a gente vai desenvolver, lançar, né, de um novo produto, eu acho fantástico, né? É a coisa, onde está a minha paixão. Você falar com a mãe de uma criança que está se beneficiando de um produto que você fez, eu não tinha ideia que isso ia acontecer, mas aconteceu. Quando eu for lançar um novo produto, eu falei: quem que eu vou conseguir beneficiar com esse produto? Quem que vai ser o meu consumidor? Meu público-alvo, né? Então, e aí entra a parte do empreendedor e do administrador. O administrador, né, como eu fiz por muitos anos como empregado, eu estava cuidando de compras, cuidando de finanças, cuidando de uma série de coisas. Mas como empreendedor, eu acho que tem gente que vai fazer isso melhor do que eu. Né? Porque eu teria um ganho maior dedicando meu tempo na estratégia, no desenvolvimento, no relacionamento. Né? Tem pessoas que montam o negócio e o negócio dá certo por quê? Porque ela é uma boa administradora, uma pessoa que sabe administrar bem o negócio e tudo mais. E para desenvolver, ela vai ter um sócio ou uma outra pessoa que ela vai contratar que vai fazer isso, porque não é a área dela. Né? Eu tenho uma pizzaria aí no interior que era um modelo de sucesso, e eu sempre ia lá, né? A gente tinha um sítio lá perto, e eu sempre ficava vendo. A dona estava ali no caixa. Se faltasse o pizzaiolo, ela não ia saber fazer a pizza, mas ela estava ali no caixa e levando a coisa assim no pulso. Era a dona. E os pizzaiolos muito bons, pizza maravilhosa. Eles vendiam uma média de 400 pizzas por noite. Era um baita sucesso. Né? Então tem as duas coisas. Você tem que entender onde que eu vou, né, conseguir contribuir melhor para o meu negócio. Como administrador, e vou trazer outra pessoa para cuidar daquilo que... não sei, eu tenho um restaurante, eu quero trazer um chefe renomado. Não, eu quero ser o chefe. Então, vou contratar um administrador, eu vou buscar um sócio que saiba administrar bem. A gente tem que saber identificar naquilo que a gente é bom e quais as competências que a gente não tem e que a gente vai ter que buscar de outras pessoas para completar. Né? O que é ruim é quando você quer resolver tudo sozinho, e às vezes você precisa, né? A gente passa em momentos mais difíceis, você tem que resolver tudo sozinho. Ô, Márcio, você diria então que um bom empreendedor é aquele que sabe trabalhar em equipe? É fundamental. É fundamental, porque não só o trabalho em equipe, mas saber motivar os funcionários. Né? Porque no final das contas você não faz tudo sozinho. Né? A gente até tenta às vezes, mas não dá. A gente de vez em quando tem que dormir, tem que comer. Aí você tem que ter uma equipe boa. Horas, né? Não mais do que isso. E a equipe, aí é mais uma coisa às vezes da diferença de empregado e empreendedor. Né? Você é empregado, eu estava numa Intel, por exemplo. O meu nível de relacionamento muitas vezes era com donos de empresas, né, que forneciam para a gente, um nível altíssimo de contato, relacionamento. Como empreendedor, você trabalha com o chão de fábrica, que não desmerecendo, dizendo que um é melhor, pelo contrário, eu dependo demais deles. E eu me preocupo demais em garantir que eu estou tendo uma comunicação efetiva com eles, positiva, porque eles são, em muitos momentos, a base da empresa. Eu preciso garantir que eles entendem a mensagem que a gente está passando para o mercado, que eles vestem a camisa, né? Porque sem eles, para tudo. Então você tem que ter um nível de relacionamento muito mais amplo, e isso é extremamente importante para que a empresa funcione que nem um reloginho, né? Esse é o ponto.
E Márcio, assim, eu vi que você falou que você viu o produto, você gostou primeiro, ele atendeu a sua necessidade e depois você viu que ele atendia a necessidade de outras pessoas. Eu vejo hoje muita gente que fala assim, eu quero empreender e fica esperando uma grande ideia, né? Vinha assim aquele clique e fala, nossa, é isso aqui. Na verdade, o que você fez foi olhar para as necessidades e a partir das necessidades das pessoas, você criou um negócio que está crescendo, que está expandindo e tudo. Eu acho que isso é uma grande lição, de repente, para o jovem que está lá do outro lado e que acha que está esperando essa ideia acontecer. Não, gente, tira um pouquinho o olhar, né, do umbigo ali, para de ficar esperando e olha para as pessoas que estão em volta de você. Senta na mesa para conversar e ouve, né? Poxa, eu estava procurando isso aqui, não encontrei. O fulaninho aqui, o Joãozinho, ele tá com uma alergia, foi na festa do amiguinho, voltou todo empelotado porque comeu brigadeiro. Ouve as pessoas, porque quando você ouve as pessoas, você vai descobrir demandas que o mercado não está atendendo. E é em cima dessas demandas que você, de repente, vai achar uma área que cruza com os seus interesses, né? Por exemplo, o Márcio foi o caso de que ele gostava de cozinhar, então ele falou, olha, tá vendo? Isso aqui tem a ver com o meu interesse e é uma necessidade do mercado. E aí criou a empresa e hoje está em expansão, né? Agora, é bem isso que você está falando, você tem que ficar muito atento. E aí você vai identificar ideias, identificar produtos ou serviços, né? E é até importante você separar isso, porque se você vai investir em serviços, é totalmente diferente de investir em produtos. Eu até fiz uma especialização nessa área de empresas de serviços, foi fantástico, né? Porque vamos supor que você vai abrir um salão de cortar cabelo. Aquele cabelo que você por qualquer motivo não cortou hoje, você nunca mais vai cortar. Né? Você perdeu aquela oportunidade. Né? Se foi lá e você não abriu aquele dia, ele vai em outro e por aí vai. São características muito diferentes que a pessoa tem que entender como funcionam. Aí você tem a ideia, você tem que ver, eu sou bom nisso, eu tenho alguém bom nisso que eu vou conseguir me associar e fazer a coisa acontecer, né, que vai ser melhor do que tem aí no mercado. Uma outra coisa importante, tem um paradoxo, né? A gente ganha dinheiro quando a gente gasta, não quando a gente recebe. Porque o preço do mercado para um produto, vamos partir de uma commodity, né? Eu vou fazer brigadeiro e tem mais 10 pessoas que fazem brigadeiro. O meu pode até ser melhor, mas vamos partir do ponto que todo mundo faz brigadeiro. Se o meu for mais caro, eu estou em desvantagem. Então, eu tenho que comprar muito bem a minha matéria-prima para que eu tenha uma vantagem de preço, vantagem de custo ali. Sim. Né? Então, você ganha dinheiro quando você compra bem. Depois você vai fazer isso. E o preço de venda, geralmente, não somos nós que fazemos. Isso daí é uma ilusão. É o mercado que vai falar quanto que vale o seu produto, né? Lógico, fiz um negócio muito diferente, deu certo, ok, é diferente. Mas vamos pensar na normalidade, né? O mercado, isso daqui vale tanto no mercado. Eu preciso saber que para vender isso aqui por R$10, eu tenho que comprar a matéria-prima a tantos reais, vou gastar tanto de aluguel, tanto de mão de obra, tal, e tenho uma margem X. Vale a pena? Vamos em frente. Não vale a pena. Eu vou mudar. Será que vale a pena eu pensar que eu vou mudar o mercado todo para pagar R$12 no meu brigadeiro, que vai ser melhor? Tem que ser bom. Muita gente faz isso. A gente faz isso com leite. Estratégia para achar o público que vai topar pagar os R$12 também, porque eu também não posso achar que por melhor que seja o meu brigadeiro de R$12, eu vou conseguir vender ele para todo mundo, que nem a dona Maria aqui que está vendendo a 6, né? Exatamente. Márcio, olha só. Hoje tem uma sigla aí, né? Eu não sei se é moda, mas que veio para ficar, que é ESG, né, que quer dizer a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade e com o gerenciamento, né, a governança. Né? A gente, daqui a pouco nós vamos perguntar sobre a família Pamalani, mas assim, a sua empresa trabalha com produtos para a área da saúde, para trazer uma melhor, né, saúde para
para a população, produtos saudáveis. Então, diz para a gente o que né, o seu negócio, o que ele tem contribuído, qual o propósito do seu negócio? É só ganhar dinheiro? Você falou de mercado, você falou de custo, você falou de valor, ou é fazer parte aí dessa sigla, né, essa preocupação aí, meio ambiente, sustentabilidade e governança? Qual o propósito da sua empresa, dos seus negócios? É muito interessante essa pergunta, porque quando eu abri a empresa, quem era o nosso principal público? Era justamente as pessoas com alergia a leite, alergia e intolerância a leite, que hoje no mundo estima-se em 70% da população mundial. Nossa. Tá? Não quer dizer que a pessoa vai passar mal, mas muita gente toma o leite e se sente um pouco mal, tem gases, então tem uma intolerância pequena. A gente não nasceu para isso, né? Não. A gente senão a gente teria nascido da vaca, né? Exato, exato. Então, naquele primeiro momento, o meu público era quem tinha alguma intolerância ou alergia a leite. Pesquisas mais recentes, estou falando do começo do ano passado, principalmente na Europa, esse público mudou. Sabe quem que é o público número 1 do nosso tipo de produto? Pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. Olha só. Olha. Tanto que o nosso produto hoje chama Eco Milk. Tá? E a gente percebeu a importância para a saúde, para o meio ambiente, sustentabilidade, né, tudo isso. E que é muito mais... É um produto muito mais interessante. O problema dele é que hoje ele é caro. Tá? É caro, em comparação ao leite de vaca. A matéria-prima é cara, né? O processo de produção, imagino que seja diferenciado. Diferente, muita matéria-prima importada, não tem os subsídios que a indústria leiteira tem, e aí vai, né? Desculpa eu estar dando uma volta, mas só para vocês entenderem onde a gente vai chegar. No Brasil, quanto se consome de leite de vaca por ano? Vocês têm uma ideia? Não. Nem ideia. Um pouquinho. 40 bilhões de litros de leite. Em um ano. Em um ano. Tá? Eu vou pegar a calculadora. Agora eu tô por fora, porque já deu um salto aí, mas no começo do ano passado era 6 milhões de litros de leite vegetal. Tirando o leite de soja, que é uma coisa à parte, sim. Tá? Tá em queda, tem uma série de barreiras, rejeições e tal. Mas assim, se você pegar os leites vegetais que estão sendo muito bem aceitos na sociedade, a gente tinha 6 milhões contra 40 bilhões de litros de leite de vaca. Muita diferença. Aí você vê que tem uma oportunidade de negócio muito grande. Precisa baixar preço, precisa uma série de coisas para isso expandir. Mas a gente vê uma reportagem, um artigo que eu li um tempo atrás, onde o CEO mundial da Danone, o Emmanuel Bassolet, agora me fugiu o sobrenome, mas eu acho que é isso, diz que em 10 anos a receita da Danone, mais de 50% da receita da Danone viria de produtos com base vegetal. Uma empresa que hoje é 100% base animal. Então, olha só o tamanho, né, dessa tendência, dessa mudança aí que vai ser. Então, se você me pergunta, o que você quer com a Pamaline? Qual que é o objetivo da Pamaline? Primeira coisa, a gente quer fazer parte desse movimento. Ok. Tá? Tem questão financeira? Tem. A gente quer aproveitar, quer ganhar dinheiro com isso, com certeza. Mas tem um propósito, tem uma reforma de saúde. Perfeito. A gente vê como faz diferença na vida das pessoas. Né? Eu fico pensando num mundo onde as pessoas vão reduzir bastante o consumo de leite de vaca. Muitas pessoas que nem sabem que têm intolerância. E de repente vai começar a se sentir melhor. Vai ser um mundo melhor. Com Eu certeza, também quero fazer parte disso. Quando eu desenvolvi, a gente tem um leite lá especial, que é para quem gosta de leite de vaca. Só que ele é 100% vegetal. E a gente dá para as pessoas experimentarem, a pessoa não acredita, mas a base é inhame e coco. Uau. Né? E quando eu desenvolvi, eu sempre tive muita rinite. Quando eu desenvolvi os leites e passei a tomar muito menos leite de vaca, eu já senti uma melhora.
mas sem dormir muitas vezes, aquela coisa, vinha rinite. A imunidade baixa vem rinite, sinusite, tudo isso. E daí teve um mês que eu dormi muito pouco, estava desenvolvendo esse leite e fazia isso de madrugada. Mas eu falei, puxa, mas eu não fiquei ruim. Olha Tô só. perfeito. Eu deitava assim, eu sentia respirar fácil. Que coisa. O inhame e o coco são duas armas poderosíssimas, né? Contra os ites, as inflamações. E eu falei, caramba, esse negócio é bom. Uau. Né? Então, você vendo esses resultados, até na própria pele, já tinha falado da minha amiga, da minha Sim. esposa, e em algum momento eu falei, pô, tá sendo bom para mim. Que bom. Né? Então a gente percebia que isso seria bom para as pessoas também. Então eu vejo que é um movimento. Tá? Eu gosto muito do Dr. Benício, lá da clínica, né, Spa Vida Natural, porque ele, quando fala da pandemia, e a gente, mais uma coisa que a gente sempre fez foi lives, e ele participou. A doutora Daniela Cano e tantos outros profissionais aí de saúde, principalmente focados no estilo de vida, participaram conosco, e a gente quer levar essas informações para as pessoas. Mas ele fala, né, no começo da pandemia ele fez uma live e ele falou, olha, a gente está tendo a pandemia do Covid, né? Ok, mas a gente tem a pandemia de várias outras pandemias, como doenças crônicas, né? Hipertensão, obesidade, diabetes, né? Sobrepeso, tudo isso. E ele falou, né, da importância de estar adotando um estilo de vida para você aumentar a sua imunidade, ter uma vida melhor. E isso vai te deixar mais seguro no momento que você tem uma pandemia como a que a gente vem passando, né, do Covid-19. E ele falou, e amanhã? Tudo bem, vem a vacina agora, tal, mas amanhã tem uma outra pandemia, a gente sabe que vão acontecer. Então, assim, o que é importante é que a base sua, seu estilo de vida esteja forte, fortalecido, para você estar mais preparado e ser menos impactado, vamos dizer assim, por essas pandemias que podem surgir aí a qualquer momento. Isso, sem contar que assim, se a gente for para uma linha de uma alimentação muito mais vegetal, muito mais plant-based do que a gente tem hoje, a chance de surgir uma pandemia já é muito menor, porque as pandemias surgem justamente pelo nosso contato, desequilíbrios, né? Porque a gente tem o contato muito próximo com o animal, seja Sim. para a criação ou pelo consumo, né? Não tem nenhuma pandemia que começou com as pessoas comendo tofu, eu comi esse tofu e... Né? Então, assim, daí, tudo bem, como empresário, você está pensando em dinheiro, nessa oportunidade. Existe esse lado, mas a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho filhos, espero ter netos, e tem uma coisa que às vezes na igreja adventista as pessoas não prestam tanta atenção, porque muita gente pensa, Jesus vai voltar, né, e esse mundo aqui não tem jeito. Mas não interessa. Jesus, qual foi a ordem que ele deu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Para eles cuidarem. A gente tem que cuidar. Isso. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que cuidar. Isso. E não é só do meio ambiente, é do nosso corpo. A gente tem que fazer o nosso melhor. Olha, Márcio, eu diria assim para você que nos ouve e nos vê, não é pecado querer ganhar dinheiro, muito pelo contrário, mas é mais ainda, né? É pecado você só querer ganhar dinheiro sem trazer um benefício para as pessoas. E é o contrário do que aqui o Márcio está falando, que o empreendimento dele foi pensando nas pessoas, né? O benefício. Então, olha só, uma boa dica para você empreender é o que o meu negócio pode fazer para ajudar as pessoas. No caso aqui do empreendimento do Márcio, da sua família, é ajudar no bem-estar, na saúde das pessoas. E, junto com isso, claro, empreender e, claro, ganhar dinheiro e por que não? E quanto mais você for bem-sucedido, mais pessoas serão beneficiadas, certo? É a ideia. Mais uma coisa, né, Márcio? A gente viu aqui a sua trajetória, você falou do seu pai. Acho que nesse ponto a gente compartilha uma trajetória. Meu pai também era empreendedor, era um profissional autônomo. E é estranho, né? Porque nós somos filhos de profissionais autônomos, mas que ensinaram pra gente que o seguro era você ter um emprego convencional, tradicional e tudo.
Embora, por exemplo, no meu caso da família, eu acho que meu pai tinha uma condição de vida melhor do que dos meus tios, por exemplo, que tinham um emprego. Mas a questão da instabilidade fazia com que ele falasse, não, você precisa estudar, você precisa ter emprego, você precisa entrar numa empresa e tudo mais. O que você gostaria de ter aprendido na escola para que tivesse ajudado você a entender já naquela época que a questão da instabilidade não é simplesmente o empreendedorismo, mas que se você se preparar melhor, se você desenvolver recursos que talvez o seu pai não tinha, que o meu não tinha, você poderia já seguir aquele sonho sem esse medo, sem essa desvantagem de se sentir sempre inseguro. Embora o mercado no Brasil seja realmente bem desafiador, né? Antes de responder essa pergunta, eu queria só falar da questão do pai, né? O papel do pai aqui. Um dia que eu deixei o meu pai muito triste, né? É para a gente pensar. Até porque muitos pais vão estar assistindo aqui a live. Meu pai ficou muito triste comigo porque eu tinha passado num concurso da Caixa Econômica e ele ficou muito feliz, né? Puxa, meu filho vai ter um emprego seguro para o resto da vida, né? E eu fiquei ali na fila, né? Aí chegou um dia que eles ligaram, olha, chegou a sua vez, você aparece aqui, traz tais documentos, você vai começar a trabalhar com a gente. E eu falei para eles, escuta, posso pensar? Meu pai. E aí eles me deram, olha, você tem até, sei lá, tinha 2, 3 dias para responder, senão a fila anda. Sim. Tá bom. E aí eu conversei com meu pai e falei, pai, eu não estou querendo ir, eu não quero trabalhar no banco. Eu já tinha trabalhado no banco, em banco, né? No antigo Banco Real, que hoje é Santander. Sim. E eu falei, eu não quero fazer isso de novo. Ele, mas filho, isso, aquilo e tal. E eu acabei aceitando o estágio na Pirelli e não indo trabalhar na Caixa. E o dia que eu falei para ele, olha, resolvi, é isso mesmo, ele ficou muito triste. Nossa. Porque ele tinha certeza que eu estava fazendo a maior besteira da minha vida. Né? E depois a gente acompanha, né? Logicamente ele não teria como saber isso naquele momento, o que aconteceu com os bancos, foram privatizados, não tinha segurança. Eu tinha um vizinho que era de carreira agora do Banespa, e quando foi privatizado ele ficou desempregado anos, teve muita dificuldade de se recolocar, foi muito difícil, né? Não estou querendo dizer que eu tive que eu sabia mais do que o meu pai. Eu também não sabia, eu arrisquei. Mas eu acho que tem um lado de você buscar coisas que vão te dar um prazer, porque você vai dedicar muito tempo ali. Então, Sim. seja como um emprego, seja como um empreendedorismo, volta ao ponto que tem que ser algo que você goste. Perfeito. Ok, o que a escola não ensinou, né? A gente infelizmente tem um currículo, como a gente comentou aqui, muitas vezes voltado a que nós sejamos empregados. Eu acho que uma culpa disso, uma parte dessa culpa, é que a hora que a pessoa se dá muito bem no empreendedorismo, né, montou empresas, dificilmente ele quer voltar a dar aula ou participar, Da formação talvez de contribuindo. outros, A gente vai, talvez, num curso específico, né? Então, mas eu acho que isso precisava começar antes, pelo menos no segundo grau, né? Em algumas situações até antes. O ensino médio, viu? Hoje viu, Marcião? Eu sou leigo na educação. Somos da época, o Marcião do segundo grau, ó, ensino médio, ok? Não é, gente. Colegial. Na verdade era colegial. Eu falei colegial. Olha só. Na minha época era colegial. Mas assim, a gente precisava ter essa preocupação. Eu vou dar um exemplo. Pegar qualquer pessoa hoje que está fazendo até, muitas vezes, administração de empresas na faculdade. E você perguntar, como que você vai montar um negócio? Né? Então tá, vamos dizer que você vai montar um equipamento aqui tecnológico que vai funcionar assim, vai facilitar a vida das pessoas dessa e dessa outra forma. Ok. Então, a pessoa vai, monta a empresa, e como que ela acha que vai funcionar isso? Eu vou comprar as peças, vou montar o equipamento e vou vender numa loja de eletrônicos, lá na Santa Efigênia, por exemplo. Tá?
e ela pensa que acabou a parte dela. E a coisa, para muita gente que já é empreendedor, isso não é novidade talvez, mas para mim foi descobrir que não acaba aí. Eu acho que isso eu apanhei bastante, e apanho ainda, porque você tem que ter recursos muitas vezes para entender que não acaba aí, que você tem que continuar trabalhando. Só usar dois termos técnicos aqui, quando você vende o seu produto, né? Também esquece serviços agora, é outra história, mas quando você vende o seu produto para um varejista, uma loja, um supermercado, né, uma loja de eletrônicos, como nesse exemplo, é o que a gente chama de sales in. Você está vendendo para uma loja, Sim. mas não para o consumidor final. E essa loja vai ter que vender para o consumidor final. É o que a gente chama de sales out. Tá? E aí, isso eu aprendi na Intel, né? A gente tinha tantos controles, tantos relatórios, e sales in, sales out, sales in, sales out. Na verdade, a gente é responsável pelo sales out também. Um supermercado tem ali 2, 3 mil itens sendo vendidos, ele não vai fazer nada especial pelo seu item. Né? Por isso que você vai no mercado, muitas vezes tem uma degustadora ali, tem um promotor de vendas. Tem uma gôndola diferenciada. Que a gente gasta dinheiro com redes sociais. Né? Sim. Então, a gente precisa entender toda essa cadeia que existe antes de montar um negócio. Porque se você não dominar essa cadeia, com certeza você vai ter muita dificuldade e tem uma grande chance de você fechar nos 2 primeiros anos. Uau. Tá? Que é a triste realidade da maioria das empresas que abrem no Brasil. Que coisa. Então, a escola, então falta aí para a escola talvez esse conteúdo, esse aprimoramento no ensino para estimular os estudantes de hoje, né, do novo ensino médio, a serem empreendedores. Mas, de toda forma, Márcio, a escola ela contribui, né? Eu queria aqui, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast, né, que você falasse um pouquinho da contribuição. Salvo engano, você disse no começo que você estudou na escola adventista, na educação adventista. Olha só, tempo do Colégio de Narcisão, Santo Amaro. Narciso. Ex-aluno do Colégio de Santo Amaro, pertence à nossa rede aqui na Associação Paulistana. Então, diga pra gente, Márcio, o que é educação adventista, o que ela contribuiu para este empresário de hoje, esse empreendedor de hoje, o Márcio? Eu acho que tem alguns pontos que a educação adventista tem como resolver como ninguém, tá? Não é só de louros que a gente vive quando você monta um negócio como empreendedor. Tem momentos muito difíceis, tá? Então, eu acho que tem alguns campos aqui que a gente tem que pensar. Primeiro, tem um campo técnico, é isso que eu estou falando. Eu dei o exemplo aí do sales in, sales out. Sim. Olha, gente, não é tão romântico. Vendi na loja, agora ele vai vender para todo mundo. Não, você tem que continuar preocupado ver se ele está vendendo. Então, tem questões técnicas que você tem que dominar na sua cadeia de negócio para fazer acontecer. E geralmente a educação pode melhorar essa visão, né, se tiver essa preocupação, como vai acontecer agora. Tem o lado de valores, que a educação adventista é fantástica, né? Eu falei do Narcisão, né, que é grande amigo nosso na época era o professor Narciso, né? Mas eu lembro dele falando o que é certo, o que é errado, não só ele, como outros. O professor Loures Ney, eu acho que está aqui na Associação Paulistana. Ele se aposentou aqui. A professora Raquel. São exemplos, porque existem situações, isso como emprego ou empreendedorismo, que você vai se deparar com situações aí que você tem que tomar decisão. Pode ser a certa ou pode ser errada, né? E aí você tem que ter valores. E na Intel eu tinha um território manager aqui da América Latina que ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falava, quando você está nessa situação, ele fala, do the right things right. Né? É um termo em inglês, faça a coisa certa do jeito certo. Direito. Exato. Então, assim,
esses valores, se você não tem isso bem forte, uma hora você está fazendo uma coisa, pensar, vou ter uma vantagem aqui, só vou fazer um negocinho e tal, mas que amanhã pode se tornar um grande problema para sua empresa, para você pessoalmente também. Então, valores. É muito importante você ter valores na hora de você abrir uma empresa, porque a gente fica na mão de máfias, né, de vários tipos, em situações bem complicadas. Se você quiser entrar no jogo deles, você pode se dar muito mal. Então, é até uma avaliação que você tem que fazer antes de entrar em determinados negócios. Outra questão é a parte espiritual. Vou colocar dessa forma, mas assim, que o mundo aí fora já acordou, né? Falando em meditação e tantas coisas, você tem que estar bem consigo mesmo e tem que entender, muita gente chama de universo, o universo conspira, para a gente é Deus mesmo, né? Você tem que colocar Deus como sócio desse negócio, né? Então você, como Deus, com Deus como sócio, você vai seguir, logicamente, os valores ali, né, de ESG, como você comentou, mas também nas horas difíceis, e elas vão vir, não tenha dúvida, elas virão. Tem horas que você se coloca ali e fala, não tem saída, não tenho como pagar os funcionários hoje, aquele lá está com a esposa doente, ou está com o filho no hospital, ou está com um problema de dívida, como é que eu vou chegar para ele e falar que não vai ter pagamento hoje? Existem situações assim que são desesperadoras. Muitas vezes por falha nossa, com certeza, mas pandemia, veio uma pandemia, o faturamento caiu e a gente não tem controle. Situações difíceis vão acontecer, com certeza. E nessa hora, né, você tem que ter alguém te dizendo, ser forte e corajoso. Uau. Entendeu? Nessa hora, você tem que ter alguém que é maior do que você, que está ali falando, eu estou contigo, né? Lembrando que a noite vai passar e vai vir amanhã, né? E as coisas vão ser diferentes, que aquele momento difícil não é para sempre. Como vai te lembrar também que aquele momento bom não é para sempre. Perfeito. Tá? Então, a educação adventista, ela está posicionada hoje com valores, com princípios, com Deus, né, de uma forma muito forte, né, em tudo isso que vocês fazem, que podem fazer a diferença em alguém que quer empreender, em alguém que vai pensar, olha, quando eu sair daqui, quando eu tiver condições, eu vou montar um negócio, mas que vai pensar nos princípios, vai lembrar que tem Deus, né, para ajudar e para orientar, e vai pensar também que não é que precisa estudar sempre, que tem questões técnicas, que tem mercados novos, profissões novas, negócios que a gente não sabe imaginar hoje o que vão ser, mas vão surgir aí nos próximos tempos, novas tecnologias, e que a forma de você estar preparado para isso é estudando todo dia. Estudar não é só ir na escola, não, né? Você ter a sua formação, mas é buscar a sua especialização, buscar sempre aprender mais, estar acompanhando. Eu estou na área de tecnologia, eu quero saber o que o Bill Gates fala, vamos comprar o livro do Bill Gates, entender qual é a visão dele disso, ou esses grandes pensadores da modernidade. Eu estou num mercado de saúde, eu preciso saber o que está surgindo nesse mercado. É aprender a cada dia. E é interessante, porque quando a gente está na escola, muitas vezes a gente não vê a hora de chegar às férias e quer dar aquela parada. Mas quando você faz do aprendizado algo assim, que é parte da sua vida, isso, e até numa outra fase da vida, eventualmente, aquilo é prazeroso. Okay. Porque você tem um negócio, vamos pegar no meu caso, eu tenho ali um negócio de leite de amêndoas. Leite de coco, macadâmia. Hoje tem. A gente faz os iogurtes à base de leite de coco. E aí você começa a entender o que está surgindo e o que você pode desenvolver. Aquilo te dá um prazer, né? E se torna prazeroso. E te diferencia das outras pessoas que não estão com aquela paixão. Né? Poxa, Márcio, obrigado. Que testemunho maravilhoso aqui o Márcio deu acerca da educação adventista, da escola
Adventista. Olha, se você quiser saber sobre governança, quiser saber sobre como ser um bom gerente e até um bom administrador, você pode encontrar em muitos lugares, mas princípios e valores é na Escola Adventista. Olha, não foi eu que disse, foi o Márcio que acabou de dizer, viu? Um dos grandes empreendedores aqui do nosso país. Obrigado mesmo por esse testemunho, viu, Márcio? Prazer, muito bom estar com você. E se eu quiser tomar um bom leite de castanha, como é que é o nome do melhor leite? Pamalani. Pamalani. Na verdade, eu costumo dizer que é o segundo melhor. Okay. Eu tenho que ser honesto. Sabe qual que é o melhor? Muita gente pergunta, né? Qual que é o segundo melhor? Aquele que você faz em casa. Okay. Tá? Muita gente tem condição, faz em casa. É muito bom. Não tem condição, o nosso é o mais próximo que você vai encontrar, igual aquele que você faz em casa. Tá certo. Você vai encontrar na Casa Santa Luzia, muitas lojas Mundo Verde, Empório São Paulo, Rede Marché, Rede Oba. Itamarca é a família Pamalani. E pode comprar diretamente no nosso site, que é www.pamalani.com.br. Tá aí, hashtag ficou a dica, viu? Márcio, foi um prazer receber você aqui. Pastor Enildo, um prazer recebê-lo. E lembre-se, né, que a gente está pensando no futuro dos nossos filhos, a gente sempre pensa nas oportunidades que eles vão ter aqui e também em uma formação para a eternidade. Então, fica de olho no nosso conteúdo, inscreva-se desde já no canal. Nós vamos voltar a falar de empreendedorismo na escola e de como a gente vai viabilizar, a partir de 2022, um projeto especial de empreendedorismo para o ensino médio.